Olá, eu sou o Ben David. Estamos aqui com mais uma videoaula do curso de Estatística e Probabilidade. É sempre um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Mas antes de mais nada, para vocês que nos veem pela primeira vez, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para que vocês possam receber mais informações e conteúdos que sempre adicionamos em nosso canal. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se inscreve no canal. Para os que já estão, deixem o seu like para que outras pessoas possam receber todas essas informações. Bem, como é de praxe, no ano 2024.1 nós estamos com as aulas presenciais, mas algumas aulas se faz necessário devido a alguns contratempos em que a aula seja ministrada de forma remota. E assim, isso acaba não sendo um empecilho porque estamos sempre de pronto com ferramentas tecnológicas para poder repassar o conhecimento. Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade na nossa aula 11, falarmos sobre probabilidades. E sempre o contexto que a gente inicia antes de motivar e entrar com definições e alguns resultados na área de probabilidade, a gente acaba levando em consideração a uma introdução que a gente faz sobre teoria de conjuntos aplicados dentro do contexto probabilístico, que é isso que nós vamos motivar na nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Aqui é o nosso material de apoio, né? Todos os links necessários para essa videoaula nós deixaremos na descrição. E aí nós vamos transcorrendo todas essas informações e se caso precise mencionar alguma coisa fora do que estamos apresentando aqui, a gente deixa sempre na descrição desse material. Então, a primeira coisa que nós temos para falar no contexto probabilístico relacionado à teoria de conjuntos é um grande conjunto do qual vai representar todos os resultados possíveis do nosso experimento. Entendemos por experimento como uma replicação do fenômeno o qual estamos querendo estudar dentro de condições controláveis para percebermos se as variáveis que estão em estudo, se o resultado dela, a saída dela, dado alguns condicionantes iniciais, dados algumas premissas iniciais, se de fato a gente esperará no contexto da execução após o experimento, se a gente espera ou não espera alguns resultados que seriam previsíveis ou não. Essa que é a ideia. Então, dentro do contexto de teoria de conjuntos, nós vamos dizer que todo experimento cujo resultado não pode ser previsto antes de sua execução, nós vamos chamar de experimento aleatório. Exemplos. Vamos mostrar alguns exemplos. Lançar um dado equilibrado e observar o resultado na face superior do dado. Observar o número de chamadas telefônicas que chega a uma central telefônica em um determinado intervalo de tempo. Para a escolha ao acaso de uma lâmpada que acabou de sair do processo de fabricação, nós queremos verificar o tempo de duração dessa lâmpada em funcionamento. Estes são alguns resultados que podemos exemplificar sobre um experimento aleatório. Perceba que em todos eles, por mais que saibamos os resultados possíveis, por exemplo, de se lançar o dado, nós não temos a certeza, após o seu lançamento, qual é o número que vai ocorrer na face superior desse dado, por exemplo. Então, em um contexto mais aplicado, nós vamos entender o seguinte: o nosso experimento aleatório, como eu falei, a gente está dentro de um ambiente controlável, em que nós temos uma entrada. Então, aqui nesse caso, nós estamos interessados em estudar a resistência de um fio de cobre a uma determinada corrente. Então, a nossa variável em estudo é a variável corrente. Nós temos algumas variáveis controláveis, como, por exemplo, o tipo do fio, o local onde nós estamos aplicando esse experimento. E existem algumas outras variáveis que são não controláveis, que
por algumas, essas variáveis especificamente, a gente diz que não são perceptíveis, não conseguimos, vamos dizer, controlar. Vamos supor, algum material no processo de fabricação do fio não está homogêneo ao longo de todo o comprimento do fio, a forma, a constituição de como ele foi formado, certo? E diversos outros fatores. De modo que o que nós vamos ter como resultado de saída será justamente a variável resistência. Essa variável resistência, ela é uma variável do qual nós vamos verificar o que é que acontece com essa variável após a aplicação, ou melhor, após especificamente verificarmos a corrente ao qual aplicamos a este fio. Então, esta variável aqui é uma variável resposta, que ela é de interesse direto ou indireto para a nossa pesquisa, e essa daqui, por exemplo, é a nossa variável de estudo. A gente pergunta o que é que vai acontecer se eu aumentar ou eu diminuir a corrente com a variável resistência. Então, vai ser por meio da variável resistência que eu vou conseguindo compreender as alterações que nós aplicamos na variável corrente, por exemplo. Então, o que seria o meu espaço amostral? Bem, eu falei para vocês que o experimento aleatório ele é o conjunto de todos os resultados possíveis, só que nós falamos que nós não conseguimos prever ou saber com a certeza absoluta do que é que acontece após a realização do experimento, apesar de nós sabermos as possibilidades possíveis. O conjunto de todos os resultados possíveis do experimento é o que nós definimos por espaço amostral. Então, o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento denotamos pela letra grega ômega e nós chamaremos o conjunto desses resultados de espaço amostral. Cada um dos elementos do espaço amostral nós vamos representar pela letrinha minúscula grega ômega, e existem algumas relações interessantes com relação aos conjuntos. Isto é, a relação de elemento para conjunto, e geralmente nós representamos um conjunto dessa forma, cujos seus elementos são não separados, mas contidos dentro de uma chave. Então, eu tenho um ômega 1, ômega 2 e assim sucessivamente. Então, o conjunto vai ser representado por uma letra maiúscula e os seus elementos por uma letrinha A. Aqui, nesse caso, o elemento em termos de notação, nós estamos usando o ômegazinho, tá? Bem, então, a relação de elemento para conjunto, nós vamos falar que temos uma relação de pertinência. Então, a gente diz ômegazinho pertence ao ômegazão. A relação de continência é uma relação em que nós atribuímos à operação, à relação referente a conjunto, de conjunto para conjunto. Então, quando nós dizemos que A está contido em B, nós estamos dizendo que todos os elementos que estão em A também estão contidos em B. Então, isto implica que ômegazinho que pertence a A também pertence a B. E a relação de equivalência é uma relação em que eu digo que A é igual a B, implica que isso daqui será verdade se os elementos que estão em A estão em B, como também os elementos que estão em B estão em A. Ou seja, temos dois conjuntos cujos elementos que estão nesses conjuntos são todos os mesmos. Então, concluímos que, pela condição de equivalência, A é igual a B. Isso aqui é muito importante porque nós vamos, ao longo do contexto, quando formos falar sobre probabilidade, nós vamos falar muito sobre essa relação. E perceba que quando nós estamos falando de uma relação de equivalência, A é igual a B, sempre isso daqui tem que ser provado. Para eu dizer que A é igual a B, eu tenho que mostrar. Claro que nós não vamos fazer isso porque é uma condição mais teórica e nós estamos num curso mais aplicado, mas deveríamos sempre mostrar, em termos teóricos, que se A é igual a B,
eu tenho que mostrar que todos os elementos que estão em A estão em B e vice-versa. Todos os que estão em B estão em A. Tranquilo? Beleza. E de acordo com os resultados do que nós temos possíveis para um determinado conjunto, universo, que no caso é nosso espaço amostral, se esse espaço ele é discretizado, nós vamos dizer que temos espaços amostrais discretos. Se ele está em um conjunto não contável, nós vamos dizer que temos um espaço amostral contínuo. Então, nessa situação, nós vamos dizer o seguinte, ó, um experimento em que você seleciona uma câmera de telefone, de celular, e registra o tempo de recarga do flash. O tempo de recarga do flash. Então, os resultados possíveis para o tempo dependem da resolução do temporizador e dos tempos máximos e mínimos da recarga. Então, podemos definir inicialmente o espaço amostral em termos da reta real, em que eu tenho um ômega, que é um conjunto que pertence aos reais positivos, tal que os seus elementos são todos os x, tal que x é maior do que zero. Nesse caso, nós podemos dizer que esse tipo de espaço amostral aqui é um espaço amostral contínuo, porque como está dentro dos reais não contáveis, dentro dos reais positivos, nós estamos dentro de um conjunto não contável. Isto é, existem infinitos valores possíveis para x, tal que esse x seja maior do que zero. Mas aí eu posso pensar de uma outra forma agora. Se soubermos que os tempos de recarga estão entre 1,5 e 5 segundos, eu posso redefinir meu espaço amostral da seguinte forma. Eu tenho o meu espaço amostral agora é o conjunto de todos os x, tal que x compreende entre os valores entre 1,5 e 5 segundos. E eu poderia redimensionar, dependendo da escala de como é que está esses tempos de recarga, eu poderia simplesmente dizer que até um determinado tempo eu vou atribuir esse tempo de recarga como um tempo baixo, ou como um tempo médio, ou como um tempo alto. Perceba que aqui eu estou reescrevendo o espaço amostral e saindo de um espaço amostral contínuo para um espaço amostral discretizado. No caso agora, eu só tenho 3 possibilidades possíveis nesse caso. Ou ele é baixo, ou ele é médio, ou ele é alto. Não há nada no intermédio entre esses resultados. O que é que então nós podemos perceber? Então, eu posso pensar ainda num quarto caso, em que eu vou considerar agora o fato da câmera satisfazer ou não as condições, as especificações do tempo de recarga. Então, eu vou dizer simplesmente o seguinte, vamos supor que o tempo de recarga está satisfeito de acordo com as informações do fabricante. Então, eu vou dizer simplesmente que o meu espaço amostral compreende os resultados apenas sim ou não. Tá? Então, vamos perceber que as duas primeiras situações são espaços amostrais contínuos, apesar de eu ter reduzido o número de possibilidades, mas ainda assim entre 1,5 e 5 há infinitas possibilidades. E no terceiro e no quarto caso, podemos perceber que os espaços amostrais são espaços amostrais discretos. Isso vai ter total implicância do que é que vai acontecer posteriormente quando entrarmos no contexto probabilístico. Beleza. Então, vamos dar continuidade a mais algumas definições que temos dentro da teoria de conjuntos. Então, nós vamos dizer que quando temos algum conjunto cujos elementos estão no espaço amostral, nós vamos defini-lo como um subconjunto. Isto é, se todo elemento de A é também um elemento do conjunto B, então A é definido como um subconjunto de B, sendo representado por A contido, A está contido em B ou B contém A. Então, nós dizemos em notação que se A está contido em B, implica que A está contido em B,
mas que não necessariamente A é igual a B. Certo? Porque nessa condição aqui nós estamos dizendo que B não tem todos os elementos de A, mas, ou melhor, que A não tem todos os elementos de B, mas que B contém todos os elementos de A. Então, nessa situação, nós podemos definir, considerando B agora como, por exemplo, o espaço amostral, e podemos dizer o seguinte, antecipadamente, se todos os subconjuntos de ômega, que é o conjunto maior, né? Diante do exemplo sobre os espaços amostrais, do qual temos o conjunto B, que representa os valores, que contém os elementos 1, 2, 3 e 4, e A, 1, 2 e 3, então perceba que todos os elementos que estão em A também estão em B. Logo, eu posso dizer que A está contido em B. Agora, o que eu ia falar no contexto geral é sobre a situação do evento. Então, nós vamos dizer que todo subconjunto do espaço amostral, representado por letras latinas em maiúsculo, é chamado de evento. Eu faço duas distinções entre o evento e o que nós vamos chamar de evento aleatório lá na frente. Alguns livros usam apenas o termo evento. Quando nós formos definir a medida de probabilidade, que para esse contexto é simplesmente a chance com a qual pode ocorrer algum elemento após a execução do meu experimento de algum conjunto, nós vamos dizer que quando nós conseguimos medir esta chance, que na realidade é a probabilidade, nós vamos dizer que esse evento é um evento aleatório. É um evento com o qual nós conseguimos medir a probabilidade de algum dos seus resultados ocorrerem num experimento aleatório. Mas aqui, como a gente está apenas no contexto ainda de teoria de conjuntos, nós vamos simplesmente definir um evento como um subconjunto do espaço amostral, representado por letras latinas e maiúsculas. Vamos aqui no exemplo. Então, nós estamos com um exemplo de 3 moedas, em que representamos o valor, o resultado H por cara e T por coroa, e podemos observar que cada elemento representa uma trinca, né, de possibilidades. Então, aqui eu tenho cara, 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 coroa e assim sucessivamente. Nós temos nessa situação, então, 8 possibilidades. Então, isso compreende os 8 elementos que estão no meu espaço amostral discreto. E vamos pensar que nós estamos interessados apenas no resultado que ocorre na primeira moeda e que ela tenha sido cara. Isso significa, então, dizer que o conjunto A contém os elementos nessa condição, todos na primeira moeda tendo cara. O que não tem na primeira moeda cara, nós não temos esse elemento no conjunto A. E perceba que todos os elementos que estão em A estão no meu espaço amostral, então A é um evento do meu espaço amostral. Evento certo, impossível e elementar. Então, nós vamos dizer que ômega é o meu espaço amostral do experimento, então nós vamos dizer que ômega é o meu evento certo. Significa dizer que ao menos um dos elementos do meu espaço amostral ele vai ocorrer. Então, o próprio ômega, ele pode ser considerado um subconjunto do espaço amostral. Só que, na realidade, ele contém todos os valores do espaço amostral. Então, nesse caso, como no experimento ao menos um dos elementos que estão no espaço amostral irá ocorrer, nós dizemos que ômega é o evento certo.
O evento impossível é dado por esse zero cortado, que é o que a gente vai chamar mais à frente de conjunto vazio. É um conjunto que não contém elemento do espaço amostral. E o evento elementar é o evento que contém apenas um único elemento do espaço amostral. Então, nós vamos dizer que o conjunto vazio, ele é o conjunto de outro modo. Se A é um conjunto que contém nenhum elemento, então A é chamado de conjunto nulo ou conjunto vazio. Isto é, são todos os elementos pertencentes a ômega, tal que nenhum desses elementos que está em A, ele pertence a esse ômegazinho. É uma forma de notação que nós estamos dizendo que em A não contém nenhum elemento que pertence ao meu espaço amostral. União de dois eventos. A união de dois eventos, aqui agora nós vamos entrar com algumas definições sobre união de eventos no contexto de operação. Então, as operações que nós vamos realizar aqui, elas estão relacionadas ao contexto de aglutinação, de junção de elementos ou de retirada de elementos, ou de verificação de elementos em comum. Então, nós nunca aqui, em teoria de conjuntos, vamos realizar operações no contexto de operações aritméticas, tá? É sempre no sentido de juntar coisas e retirar coisas. Então, a união de dois eventos, nós vamos unir elementos de conjuntos diferentes. Então, nós vamos dizer que a união de dois conjuntos A e B contidos no espaço amostral é definido pela letrinha U, esse U maiúsculo, do qual nós vamos dizer que esse conjunto contém os elementos pertencentes ao espaço amostral, ao passo que esse ômegazinho ou pertence a A ou pertence a B. Tranquilo? Vamos dar um exemplo. Então, eu tenho dois conjuntos, A e B, e eu digo que A unido com B são todos os elementos que estão em A, ou todos os elementos que estão em B, ou que estão nos dois. Também, isso daqui está apesar de não estar lá na definição especificamente, mas isso está explícito. Por exemplo, nós temos um elemento em comum aqui, que é o 3, que é apenas um elemento que está lá no espaço amostral, mas ele tanto está em A quanto está em B. Na representação de sua união, nós vamos representar todos os elementos sem repetir esses valores, porque eles estão em comum nos dois conjuntos. A interseção entre dois eventos, ela é denotada, esta operação, pelo símbolo de interseção, que é esse U invertido, em que nós dizemos que a interseção com B representará todos os elementos do espaço amostral, tal que este ômega pertence a A e também pertence a B. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior, o elemento que tinha em comum aos dois eventos era justamente o valor 3, se nós observarmos aqui. Então, nós podemos denotar dessa forma ou simplesmente de modo simplificado AB. Dizendo também que estamos interessados no conjunto interseção, no caso entre A e B. Tranquilo? E agora nós vamos para os eventos disjuntos ou mutuamente exclusivos. Então, nós vamos dizer que dois conjuntos são mutuamente exclusivos ou disjuntos quando não há elementos em comum entre eles. Nós poderíamos representar, aqui até agora, eu não falei sobre o diagrama de Venn, mas uma coisa muito utilizada na teoria de conjuntos, para que a gente consiga visualizar de forma mais prática, é olhar para o diagrama de Venn, em que aqui representa o universo com todos os elementos, e eu posso simplesmente criar aqui um conjunto A, em que aqui eu tenho o conjunto A, e aqui eu tenho o ômegazinho, todos os ômegazinhos que pertencem a A, e aqui também eu tenho um outro conjunto, que é um conjunto B, em que
no B nós temos todos os ômegazinhos que pertencem a B. Agora veja que entre esses dois círculos não há nada de interseção entre eles, não há elementos em comum do espaço amostral que tanto esteja em A quanto esteja em B. Então, nesse caso, nós vamos dizer que A interseção B é disjunto ou mutuamente exclusivos. O que vai acontecer no sentido desses dois serem mutuamente ou diferente dessa definição, representaria se eu tivesse A e B, tal que entre A e B nós temos uma coisa em comum aqui. Nós temos um ômegazinho aqui, que esse ômegazinho aqui ele é em comum, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Por exemplo, aquele exemplo anterior, nós tínhamos um elemento em comum. Logo, A e B naquele contexto, que era o elemento 3, né? Poderíamos dizer que A interseção B não era igual ao vazio, era diferente de vazio, do conjunto vazio. Tá? Então, nós vamos dizer que dois eventos do espaço amostral são disjuntos ou mutuamente exclusivos quando não há elementos em comum entre esses dois conjuntos. Então, aqui, num outro exemplo, nós temos dois conjuntos A e temos o conjunto A e o conjunto B. Temos agora os elementos do conjunto A de 1 a 4 e o B de 5 e 6. Percebemos que não tem elementos em comum, então dizemos que como A inter B é igual ao vazio, isso resulta que A e B são disjuntos. Agora, eventos equivalentes. Dois eventos são equivalentes se A está contido em B e B está contido em A. Nós vamos dizer que os eventos A e B, nenhum dos elementos, como não tem elemento em comum, isso aqui é o mesmo exemplo do caso anterior que nós acabamos de fazer aqui, né? São disjuntos. Então, aqui na realidade eu acabei replicando aquele exemplo, mas eu poderia dizer nesse caso que A, como exemplo, eu teria aqui 1 em 2 e B também 1 e 2. Nesse caso, como todos os elementos de A estão contidos em B e todos os elementos de B estão contidos em A, eu posso dizer que A é igual a B. Tranquilo? Esse contexto aqui é o mesmo exemplo que eu dei do anterior. Então, isso aqui não se aplicaria a esta definição. Evento complementar. O evento complementar, simbolizado por esse Czinho aqui ou a barra em cima do evento, nós vamos dizer que representa todos os elementos do espaço amostral que não pertencem a A. Em termos de diagrama de Venn, por exemplo, nós poderíamos mostrar que se aqui é o espaço amostral, deixa eu só apagar esse espaço amostral que não ficou bonitinho. Se aqui é o espaço amostral, e aqui, por exemplo, eu tenho o conjunto A, tudo que está fora de A, isto é, vamos colocar aqui de outra cor, de verde, tudo que está fora de A pertence a A complementar. Todos os elementos que estão fora de A pertencem ao A complementar. Tudo que está aqui dentro pertence a A. Tudo que está aqui fora pertence a A complementar. E veja que todos esses elementos que estão aqui fora não fazem parte de A. Esta é a definição de evento complementar. Beleza. Deixa eu botar no meu vermelho. Voltando ao exemplo lá das 3 moedas, nós temos um contexto aqui da seguinte forma. Aquele primeiro caso, nós tínhamos o exemplo das moedas do conjunto A, que representava a primeira
o resultado o elemento pertenceria a se a primeira moeda fosse cara, então nós podemos dizer que o evento complementar representa todos os elementos em que a primeira moeda não tinha cara na trinca. Então aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, ó. Percebem? Então isso aqui é a complementar ou simbolizado dessa forma, a barrinha. Diferença de dois eventos. Esse abuso de notação aqui, apesar de estar um símbolo aqui de diferença, ele é um abuso de notação que também pode ser simbolizado dessa forma, A barra invertida B. Nós podemos dizer que são todos os elementos do espaço amostral, tal que o conjunto da diferença entre dois eventos, nós vamos ter todos os elementos que pertencem ao primeiro, mas não pertencem ao segundo. Em termos de diagrama de Venn, nós poderíamos dizer assim, que eu tenho o espaço amostral, em que eu tenho o evento A, e aqui eu tenho o evento, deixa eu voltar aqui, eu não vou conseguir aqui, ó. Eu tenho o evento A, e eu tenho aqui agora o evento B, em que, nesse caso, perceba que aqui nós temos uma interseção, certo? Então, o que é que vai representar a diferença de dois eventos? Nós vamos pegar apenas os elementos que pertencem a A, aqui, ó, mas não pertencem a B. Então, perceba que a diferença AB, nesse contexto, vai ser todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Ou seja, até a interseção some. Vai ficar apenas essa meia-lua. Então, isso aqui agora simbolizaria AB. A menos B. É o conjunto de todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. E aqui é um exemplinho para demonstrar isso, né? Ó, eu tenho o evento 1, 2, 3, 4, e aqui apenas 3 e 4, então a diferença de dois eventos AB é o conjunto 1 e 2, que contém os elementos 1 e 2. Partição. Isso aqui é um resultado muito interessante para a aula que nós vamos ter posteriormente, em que nós podemos definir uma sequência de eventos e vamos dizer que essa sequência ela é uma partição do espaço amostral se ela satisfaz a duas condições. A primeira, a união de toda a sequência de eventos ela é igual a A. Nesse caso aqui, nós não estamos usando em relação à partição do espaço amostral. Mas vamos assumir, aqui embaixo eu vou extrapolar isso, mas eu posso dizer que A aqui, por exemplo, poderia ser meu espaço amostral. Então, se a união de toda a sequência, ela representa o meu ômega, e eles 2 a 2, isto é, a interseção entre eles é vazia, faltou também complementar aqui, ó, eu só faço essa afirmação, eu digo que se A1, A2 até AN são mutuamente disjuntos, tais que a interseção entre eles é vazio para todo I diferente de J, isto é, não tem sentido eu pegar o mesmo evento, A1 inter A1, que vai ser A1. Então, vai ser A1 com A2, A1 com A3, A2 com A3 e assim sucessivamente. Então, se eles 2 a 2 são disjuntos, e se a união da sequência é o próprio espaço amostral, ou é um evento qualquer A, nós vamos dizer, então, que essa sequência é uma partição do evento A. Se A é o espaço amostral, nós vamos dizer que essa sequência é uma partição do espaço amostral. Como é que a gente poderia representar isso em termos de diagrama de Venn? Eu poderia pegar esse diagrama de Venn
e fazer um fatiamento no meu espaço amostral. Se eu considerar meu espaço amostral igual a A, né? Ou A igual ao meu espaço amostral. Então, eu posso dizer que eu tenho esse primeiro evento, esse primeiro aqui, esse primeiro aqui, esse primeiro aqui. Perceba que o elemento que está aqui, ele não pertence a esse outro evento, que por sua vez não pertence a esse, que por sua vez não pertence a esse. Então, perceba que eles 2 a 2, qualquer um desses eventos aqui, aí eu posso dizer que isso aqui seria meu A1, aqui seria meu A2, até o meu AN aqui, nós podemos perceber que eles 2 a 2 são disjuntos. E perceba que a união, juntar todos os elementos de todos os eventos, representa, no meu caso, o meu espaço amostral. Bem, leis na teoria de conjuntos. Essas leis aqui, se vocês forem lá no nosso livro EPAEC, essa descrição, desse slide, nós vamos deixar na descrição o link para você poder acessar lá na nossa página. E também nós temos o livro que está disponível de forma digital, que você pode também acessar lá na nossa página. Então, lá a gente faz uma prova esmiuçada sobre essas leis e os resultados. Só que aqui a gente só vai mostrar os resultados, que é a lei comutativa, associativa, distributiva e a lei de Morgan. Tá? Essa lei de Morgan ela tem aplicações diversas para a gente poder facilitar determinados resultados que a gente encontra em teoria de probabilidade. Então, a lei comutativa diz que A unido com B é equivalente a B unido com A. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que todos os elementos que estão aqui estão nesse outro evento, nesse outro conjunto, que é a união de dois eventos, como também o contrário, certo? E também a interseção de A inter B, ou seja, os elementos que estão aqui, como também os elementos que estão aqui. Então, A inter B é o mesmo que B inter A. A lei associativa nos diz que A unido com B unido com C é a mesma coisa que A unido com B unido com C. Tá? A lei distributiva também trabalha da união com a interseção. Isso daqui vocês podem fazer como exercícios para poder conseguir visualizar melhor fazendo o diagrama de Venn. É bem interessante para poder fazer isso. E aí, antes de vocês irem para a prova, olharem lá no livro EPAEC, tentem fazer, por exemplo, a da lei de Morgan, que é também bem interessante, tem diversas aplicações, visualizando pelo diagrama de Venn, para que você consiga entender logicamente que isso aqui é verdade e depois você consiga mostrar algebricamente que isso aqui também é verdade. Aí é interessante vocês conseguirem verem a dedução no livro e tentarem fazer isso via diagrama de Venn. Então, a lei de Morgan ele diz que o complementar da união de dois eventos é a mesma coisa da interseção entre os complementares. Como também o complementar da interseção é equivalente à união dos complementares. Isso é bem interessante e tem aplicações diversas para nós. Mas vamos avançar. Vamos lá. Nós temos alguns, como a fase final desse material, nós vamos mostrar algumas identidades que são interessantes e que também nós vamos precisar na aula seguinte, quando nós formos falar sobre probabilidades. Bem, aqui nós temos algumas identidades do seguinte, A complementar é tranquilo que isso aqui é vazio. Deixa eu ir abrindo de um por vez. Vamos tentar mostrar essas identidades apenas olhando, visualizando pelo diagrama de Venn. Claro que para que possamos mostrar essa identidade aqui, né, que isso daqui é igual a isso, nós temos que mostrar aquela condição de equivalência que nós falamos lá no início da nossa aula, né? Mas aqui nós vamos ficar simplesmente por visualizar via diagrama de Venn. Então, é claro, né? Se aqui representa o conjunto A, o conjunto A,
Então, aqui eu tenho o ômegazinho que pertence a A. E aqui eu tenho o A complementar, tudo que está fora de A, logicamente que o ômegazinho que está aqui, ele não está contido, ele não pertence, na realidade, ao conjunto A, o evento A. Logo, a interseção entre eles é vazio. Isto é, A inter-A complementar, A e A complementar é disjunto. Trivial, né? A unido com A complementar é o espaço amostral, se A e B, ou se A é definido, é um evento. Então, pela premissa do evento, nós falamos que todo evento é um conjunto que está no espaço amostral. Então, nós estamos dizendo que se aqui eu tenho o evento A e aqui eu tenho o A complementar, a união desses dois é o próprio espaço amostral. Também isso é fácil de visualizar. Também é fácil de visualizar que tudo que não está no ômega não tem mais nada dentro do nosso experimento. Então, eu tenho o conjunto vazio. E que o complemento do vazio é o meu espaço amostral. Então, tudo que não tem, tudo que não está, que não tem elemento nenhum no meu conjunto vazio, logicamente, está tudo no meu espaço amostral. Uma outra coisa que é interessante também, que é o complemento do complemento de A, é o próprio A. Ora, se eu tenho o meu espaço amostral, eu tenho o evento A e eu tenho o A complementar. O complemento, ou seja, tudo que não está em A complementar é porque está em A. É lógico, né? Também é fácil de visualizar. Bem, e como todos os eventos estão no meu espaço amostral, toda a interseção do espaço amostral com algum evento, ou seja, qual é a interseção? Quais os elementos que estão em A e estão no espaço amostral? É o próprio evento. É o que é chamado de evento neutro. A união também é fácil visualizar. Do evento A unido com o espaço amostral é o próprio espaço amostral. A interseção do evento com ele mesmo é o próprio evento, isso é chamado de idempotência. Veja que a interseção do vazio com qualquer evento é o próprio vazio. Então, isso aqui é um indicativo que todo conjunto vazio, ou melhor, todo evento do espaço amostral contém o conjunto vazio. A intervazio é o vazio. Então, significa dizer que o vazio está dentro do evento A. A união com o vazio é o evento A. A menos B é o mesmo que eu pegar todos os elementos de A menos o da interseção. Isso é fácil de visualizar também, né? Ó, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. A, B. Então, eu estou dizendo de uma forma, como é que A menos B? Todos os elementos que estão em A que não estão em B. Se eu pego apenas os elementos de A e retiro essa diferença, os elementos que estão em A menos B, eu digo que isso daqui é equivalente a observar todos os elementos de A menos o que está na interseção. Ou eu posso utilizar por outra ótica. Perceba comigo, aqui eu tenho o evento B, em que tudo que está fora de B é o meu B complementar. Vou botar aqui de azul. Eu tenho o meu B complementar. Logicamente, esse B complementar é tudo que está fora de B. Perceba comigo, ó, tudo que está fora de B. Perceba que estes elementos não estão em B. Logicamente, essa fatiazinha aqui, vou botar de outra cor, de roxo, ó. Esse conjuntinho aqui, que é o que faz parte da interseção, ó, ele pertence, esses elementos aqui pertencem a B. Então, ele não faz parte de B complementar. Ora, então, o que é que pertence
pertence, então, quais os elementos, então, diz que está aqui de verde, que pertence a A? Só esses aqui que estão na meia-lua, ó. Só os que estão na meia-lua. Então, perceba que em B complementar, eu não tenho essa partezinha de roxo. Eu não tenho essa partezinha de roxo. Em A, apesar de eu ter essa partezinha de roxo, quando eu pego o elemento em comum, que é só o que está de laranja, juntamente com a achura que está de verde, isso aqui representa justamente todos os elementos que estão em A, aqui, esses ômegazinhos, mas não estão em B. Isso é o mesmo que eu pegar A inter B complementar. Isto é, os elementos que estão em comum em A e que também estão em B complementar. Perceba que em B complementar não tem elementos de B. Então, esse roxo, não, os elementos que estão aqui não pertencem a B complementar. Então, A menos B é justamente isso que eu quero. Todos os elementos de A e que também estão em B complementar, que por sua vez não estão em B. Bem, essa outra forma aqui também é muito interessante, leva nesse mesmo raciocínio, que é eu pensar assim, né? B é a interseção de B inter A unido com B inter A complementar. Então, como eu já falei anteriormente, eu tenho aqui o meu espaço amostral, tenho aqui dois conjuntos, A e tenho B, e eu quero agora representar B por isso daqui. Ora, se eu pego aqui, tá bom para vocês, que isso aqui já ficou claro, né? Que essa parte aqui representa B inter A. Uma vez que eu considere que aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o A, tá? Agora, o que representa B inter A complementar? B inter A complementar? B inter A complementar será o seguinte. Eu tenho aqui o conjunto B. Perceba agora o que é o A complementar. A complementar é tudo que está aqui de verde, mas que não está em A. Ó, que não está em A. Então, perceba que a achurazinha aqui, ó, não faz parte de A complementar. Porque dentro da achura de azul, eu tenho os elementos que pertencem a A. Logo, eu posso observar que a interseção dos verdes com o B representa apenas esses carinhas aqui, ó, que estão na minha meia-lua. Então, aqui eu tenho a interseção do verde com os elementos que estão em B. E o que é que vai representar isso? Perceba que também B inter A são aqui, como também essa de roxo, que é o B inter A complementar, os elementos que estão aqui não estão aqui, mas a união entre eles forma B. Isso aqui é interessante porque também nós vamos usar o resultado de que esses dois eventos aqui, ó, que é o resultado dessa interseção com essa daqui, esses dois aqui, que poderia ser chamado de um C e um D, eles são disjuntos, porque a interseção entre eles é vazio. Esse resultado aqui é importantíssimo para nós lá na frente. Bem, B inter A, B menos A, na realidade, é essa mesma lógica do que eu usei aqui. Tenta fazer isso aí como exercício para tentar visualizar. A união de A com B, também eu posso levar em consideração a um resultado que nós pegamos aqui anteriormente, nesse caso aqui, em dizer que é A unido com B complementar. Isto é, se eu tenho aqui o diagrama de Venn novamente, estou mudando as cores agora, e eu tenho aqui A, e eu tenho aqui B, eu tenho A e tenho B. Eu posso simplesmente criar de A com B, como eu sei que tem coisas em comum, mas eu posso reformatar esses dois eventos e dizer que eu tenho simplesmente o seguinte: eu tenho o evento A, que é todos os elementos que estão aqui, e eu tenho um outro evento agora, que ele é um evento que está só na meia-lua de B, ó. Mas quem é esse evento que está na meia-lua de B?
é justamente B inter A complementar, pela mesma lógica que nós fizemos para o caso de A inter B complementar. Só que esse caso aqui eu estou pegando este resultado. Então, veja que eu estou criando a união de A com B de outra forma. Eu estou pegando todos os elementos de A, unindo com todos os elementos de B inter A complementar. Lembre-se que o roxo com o laranja também não tem elementos em comum, então a interseção entre eles também é vazia. Isso também é muito interessante. E, por fim, nós temos o terceiro caso. Esse terceiro caso aqui, o que é que a gente faz? Vou pegar de amarelo agora. Nós estamos pegando agora e percebendo que a união de dois eventos pode estar meio complexa, então eu tenho A e B, não sei fazer a união disso porque está misturando essa interseção com esses outros dois aqui, então nós vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esse evento aqui, esses dois eventos, em três agora. Vai ser o da meia-lua de A, ó, que vai ser de roxo, vai ser o do meio, que é o de laranja, e vai ser o da meia-lua de B, que vai estar de verde. Ora, esses resultados aqui todos nós já temos. Esse daqui é o B inter A complementar. Nós temos esse caso aqui, que é o A inter B, e nós temos esse caso aqui, que é o A inter B complementar. Então, eu criei uma sequência de três outros eventos em que eles 2 a 2 são disjuntos, porque não tem elementos em comum, mas que a união entre eles forma a união de A com B. Olha como é interessante esse resultado. Também isso vai nos dar um suporte muito grande lá na frente, quando nós formos definir coisas e provar coisas. Era isso que nós queríamos tratar nessa aula de hoje, era uma aula mais teórica, mas que esse embasamento ele vai ser complementado e reforçado para o material que nós vamos deixar aqui, tanto aqui no EPAEC, que você pode visualizar aqui na nossa aula, ó, e direto aqui no índice, no rodapé, como também na nossa página, como também nós vamos deixar na descrição do vídeo. Então, tudo isso vai ser um suporte para que você complemente isso daqui, veja mais exercícios nos nossos livros, para complementar essa primeira parte do que nós falamos sobre probabilidade. Mas, na realidade, o contexto totalmente dentro da teoria de conjuntos. Na próxima aula, nós vamos agora, dentro desse contexto de tudo que nós definimos aqui de teoria de conjuntos, vamos agora aplicar dentro das definições de probabilidade. Era isso que nós queríamos falar nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!